Olá, olá, minha amiga. Espero que você esteja bem, eu estou bem. E conforme o prometido, eu vou falar como o medo faz com que muitas mulheres se tornem refém dele, impedindo elas de controlar suas próprias vidas. Então, conforme prometido, vamos lá no assunto. Mas antes eu quero pedir um favor para você. Compartilhe esse vídeo. Tem muitas mulheres precisando, tem pessoas que nem sabem que o medo que está controlando elas. Tem muitas pessoas que não têm noção que a estagnação que ela vive é por medo. E às vezes uma palavra que ela possa escutar, às vezes esse vídeo que ela possa assistir faz uma mudança na vida, tem um significado diferente. E apenas um clique, né? Apenas uma ação, na realidade, você pode ajudar algumas mulheres. Então compartilhe esse vídeo aí com várias mulheres, com todas as mulheres que você conhece, tá bom? Te agradeço por isso. Então vamos lá. Assumir o controle da própria vida, impedir que o medo te domine, é desafiador. É desafiador porque tem muitas pessoas que já estão nesse ciclo vicioso, né? Mas é possível. Graças a Deus é possível a gente se libertar disso. Porque afinal de contas, né, a gente não pode deixar as emoções nos dominarem. A gente tem que dominar as nossas emoções, elas têm que trabalhar a nosso favor. E às vezes você está aí até cansada, né? De assistir vídeos motivacionais ou ler mensagens motivacionais, porque no fundo você sempre acaba se questionando. Tá, como eu vou começar? O que eu devo fazer, né? Como que eu mudo a mentalidade? Porque é desafiador, quem tem medo não consegue dar o primeiro passo. Então, fica aqui comigo, porque eu vou dizer pra você, na verdade eu vou dar uma aula pra você que está aí se sentindo impedida de avançar, de seguir em frente, porque o medo não permite que você prospere na sua vida profissional, na sua vida familiar, pessoal, na sua vida como um todo, né? Então, vamos falar sobre isso. E para eu iniciar, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive que por pouco eu deixei o medo me dominar. Mas ele foi um medo assim, ele é forte. Quando você sente aquele medo que te paralisa, ele é bem forte. Então eu trabalhei durante muitos anos, como vocês já sabem, no mundo corporativo. Só que chegou um momento que eu não estava feliz ali. Não era mais o meu propósito ficar ali. Eu trabalhei durante muitos anos ali, era uma empresa boa. E não era a empresa, e muito menos as pessoas. A situação era comigo. Porque o que eu acredito? Que quando você tem um propósito de alma, em algum momento da vida você vai se sentir... É como se você fosse obrigada a seguir esse instinto, esse propósito da sua alma, do seu coração. Então eu já não tinha mais propósito, mas tá, se eu não estiver ali, aonde eu estarei? Eu não sabia o que fazer, eu sabia o que eu não queria, que era estar mais ali. Bom, aí eu comecei a me questionar, o que eu gosto de fazer? Né? É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que me faz bem, que seria o meu propósito, isso, eu tinha muita clareza disso. E é o quê? Ministrar palestras, dar treinamento, compartilhar o meu conhecimento. E aí eu fui em busca, né, de me especializar, voltei a estudar. Tá, passou todo um tempo, estava lá com as minhas especializações, tinha conhecimento, tinha método, ferramenta. E tudo aquilo fez uma transformação na minha vida. Aí eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Só que eu não sabia como eu iria fazer. Aí me deu medo. Tá, eu sabia que eu não queria mais estar ali na empresa, porque já não fazia mais parte de mim estar ali, porque tem uma situação, aquilo que eu falei em relação ao propósito, quando você tem um propósito e ele começa a te cobrar, ou você vai seguir o seu coração, ou você pode ficar doente. Então eu sabia, se eu continuar ali, eu ia ficar doente, porque eu já não tinha mais vontade de trabalhar ali. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Mas aí veio o medo, porque tá, eu sei, eu tenho clareza do que eu quero fazer, eu tenho clareza. Ai, Lili, linda, que saudade de você, Lili. Pensei tanto em você, linda. E oi, Ana, seja bem-vinda, viu? E aí eu tinha clareza do que eu ia fazer, do que eu queria, mas não sabia como fazer. E para piorar a minha situação, as minhas amigas, que elas, né, me amam, querem o meu bem e tudo mais, elas ficaram preocupadas. Eu falei assim, Cris, como que você vai deixar uma empresa onde você está há tanto tempo, né, tem bons benefícios, você tem um salário bom, para fazer algo que você não sabe como você vai começar, né? Se aventurar em aventurar entre aspas, né? Em algo que você não sabe como vai começar. Eu falei assim, ó, eu vou me preparar para isso.
mas eu vou seguir meu coração. E assim foi, me preparei. E eu não tô falando pra você, tá? Deixar a sua empresa, seu emprego aí e seguir o seu coração. Primeiro se prepare, tenha clareza do que você quer, tenha clareza que isso realmente é do seu coração. Se planeja, né? Pra que você possa tomar uma ação. Então o medo quase me paralisou, porque tudo isso eu fazia, era muito forte. A empresa onde eu estava, o meu cargo, o meu salário, os benefícios, tudo isso era muito importante, tudo mais forte. Mas eu não poderia ficar presa àquilo. Então resolvi mudar a minha vida, mudar a minha carreira, mas o medo quase me paralisou. E essa situação, gente, acontece com muitas mulheres. Muitas mulheres têm clareza, têm propósito. Ai, Lili, depois você assiste, vai ficar gravada, viu? Que bom ter você aqui. Beijos, Li, beijos. E muitas mulheres, elas têm um propósito, claro, mas tem um propósito. Elas sabem o que elas querem, mas elas têm medo de agir, medo de dar o primeiro passo. E uma coisa que acontece, que é muito comum, é muitas mulheres estarem ali estagnadas, mas não ter a clareza de que quem controla, quem está controlando ela é o medo. Tem muitas pessoas que não têm essa clareza. Por isso que é importante sempre a gente se avaliar, a gente se conhecer. Então o medo, ele paralisa, o medo impede a gente de ser feliz, o medo impede a gente de ser incrível, porque nós nascemos para ser incrível. Eu já falei isso daqui para vocês várias vezes, né? E deixa eu pegar aqui meu roteiro. Ele impede a gente de fazer aquilo que a gente quer. Quantas pessoas que são frustradas hoje em dia, pessoas que são doentes, porque não realizou o desejo do seu coração, não se planejou. É pro medo. Medo do que as pessoas iam falar, medo de não dar certo, medo de repente não conseguir pagar a conta. Tudo existe um planejamento, né? E o medo, a gente não enfrenta ele olhando para ele. Eu vou enfrentar o medo com ação. Então eu vou olhar sempre para o meu desejo, para o meu sonho, e vou agir. Vou me planejar e vou agir. Entende? Então é sobre isso. Então se eu não tivesse, na realidade, enfrentado o meu medo, se eu não tivesse olhado com bastante amor e carinho para o meu sonho, para o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas através do meu conhecimento, eu provavelmente estaria doente. Provavelmente estaria insatisfeita. Certamente estaria insatisfeita. Por conta do medo que ia me paralisar. E aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Quantas vezes que você sentiu que o medo te impediu de seguir em frente? Se você quiser responder aqui, pra mim vai ser ótimo, eu vou adorar. Mas começa a se perguntar, né? Quantas vezes que o medo me impediu de seguir em frente? Às vezes, até mesmo de ter um relacionamento com uma pessoa que você sentiu medo de se entregar. Às vezes, de você ir para uma empresa que você gostaria muito de ter uma carreira lá dentro, mas você ficou com medo de não ser boa o suficiente. Então responde, né? Responde para você. Se quiser responder para mim, eu vou amar. A gente vai conversar sobre isso. Quantas vezes você sentiu que o medo te impediu de seguir em frente? É importante a gente ter essas clarezas. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu falei, muitas vezes o medo está te impedindo e você não está sabendo enxergar. E assim, só pra deixar claro que eu não estou falando daquele medo que nos protege, tá? Porque nós temos a emoção, o medo, ele é importantíssimo pra nossa sobrevivência, ele nos protege. Porque se você não tiver o medo, você atravessa a rua sem olhar para os lados. Se você não tiver o medo, você pula de um edifício achando que vai ser que é um pássaro, né? Então o medo, ele nos protege, não é desse medo que eu estou falando, tá? Eu estou falando daquele medo que paralisa, aquele medo que impede você de realizar aquilo que você deseja realizar, o medo que faz com que você desista dos seus sonhos, o medo que faz com que você não tenha um relacionamento com a pessoa que você realmente ama. De repente a pessoa foi atrás de você e você disse não porque você tem medo de se relacionar, medo de sofrer. Entende? Eu não estou falando do medo que te protege, eu estou falando do medo que te aprisiona. Tá certo? Então, só pra deixar claro, tá? E o medo, ele vai permeando a nossa vida e muitas vezes a gente não consegue perceber. Quantas mulheres que eu